dando sequência aos nossos estudos sobre Sagrada Escritura. Nós estudamos o livro do Deuteronômio. Semana passada nós fizemos uma retrospectiva sobre o livro. Conversamos sobre a atualidade desse livro, né? E hoje eu gostaria de continuar com o estudo da Sagrada Escritura. Nós, durante as quarta-feiras, as últimas quarta-feiras, que nós estudamos o livro do Deuteronômio, eu sempre coloquei para vocês que o livro do Deuteronômio era a ponte para a entrada na terra prometida, a realização da promessa. Então hoje nós vamos começar a estudar o livro de Josué. O livro de Josué, ele abre aquilo que nós chamamos, o primeiro livro, que nós chamamos de livro histórico. Nós chamamos dos livros históricos. Então hoje nós vamos começar a estudar Josué. É interessante a gente entender, né, a divisão da como ela se divide. Então nós estudamos o último livro do Pentateuco, né, o conjunto de 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Nós estudamos Gênesis, Êxodo, né, vocês estudaram com o Padre Gil, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e estudaram comigo o Deuteronômio. Agora nós vamos entrar nos livros históricos, que é o poema Josué, Juízes, Ruth. Ele enquadra para nós dentro dos livros históricos, só que Ruth tem uma particularidade, né, que quando a gente chegar lá eu vou explicar. Aí nós temos 1º e 2º Samuel, que... Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. 1º e 2º Samuel, gente, ele encerra esse período dos juízes, e começa o período dos reis em Israel. Também é um dado muito importante, né, que eu estou entregando para vocês hoje, nesse sentido que nós vamos estudar isso, vocês vão entender. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Aí depois nós temos Esdras e Neemias, que já é um livro pós o exílio da Babilônia, já é a formação do segundo templo, que já é pós o exílio da Babilônia, a reconstrução do segundo templo. Então é isso que vai narrar. E nós temos também dentro do livro histórico Tobias, Judite e Esther, que assim como Ruth tem a sua particularidade que nós vamos estudar. E 1º e 2º Macabeus, inclusive 1º e 2º Macabeus, gente, só nível de curiosidade, é no livro de Macabeus que fundamenta para nós, biblicamente, dentro da Sagrada Escritura, uma questão muito importante, que é a questão da purgatório. Às vezes nós perguntamos, mas onde tem purgatório? Onde fala do purgatório na Sagrada Escritura? Onde a gente fundamenta o purgatório na Sagrada Escritura? É justamente no livro de Macabeus. E eu vou estudar, eu vou explicar para vocês essa teologia, como isso foi desenvolvendo, como que isso nasceu. Tá bom, gente? Então, relembrando, nós estudamos o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e hoje nós estamos entrando naquilo que nós chamamos livros históricos. O primeiro dos livros históricos é o livro de Josué. E um dado importante, gente, que Josué, em hebraico, pronuncia a mesma coisa que o nome de Jesus, Yeshua. Por quê? Aí você fala, mas se é Jesus no Novo e Josué é a mesma pronúncia? Sim. Nós temos que ter um dado, e estar atento a um dado importante. Esse povo, ele entrou no exílio da Babilônia falando uma língua. E ele saiu desse exílio falando uma outra língua. A questão dos dialetos. Então, Josué quer dizer Deus salva, assim como Jesus quer dizer Deus salva ou Deus salvação. Uma coisa que antes da gente começar
a falar propriamente do livro de Josué, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que eu acredito que o que eu vou passar para vocês é uma coisa importante no sentido de compreender a Sagrada Escritura. Gente, a chave de leitura do Antigo Testamento, óbvio, é Jesus Cristo. Tudo que está aí no Antigo Testamento se completa ou se cumpre em Jesus. Porém, tem algumas particularidades, alguns métodos de exegese que ajudam a nossa compreensão. Ajuda a gente a compreender. Eu mesmo gosto muito do método histórico crítico, até porque eu consigo fazer uma cronologia dos livros bíblicos para a gente entender o contexto. Eu sempre falei para vocês que nós temos que entender o texto, o contexto e o pretexto. O que é isso? O texto propriamente dito, o contexto que ele foi escrito e o pretexto. O que aquele texto está dizendo para nós? Conforme nós vimos semana passada o próprio livro do Deuteronômio. Semana passada nós vimos o livro do Deuteronômio, justamente explicando o que nós fizemos semana passada, uma atualização do livro do Deuteronômio. Boa noite, Josefa, seja bem-vinda. Em cima daquilo que nós estudamos. Né? Nós falamos de justiça social, falamos um pouco da Tutti Fratelli, né? Todos os irmãos, né? O documento mais recente, a encíclica mais recente do nosso Papa Francisco. E uma coisa que me ajuda muito, gente, é o seguinte dado. Essa teoria é uma teoria de dois grandes teólogos, né? Zenker e Jean-Louis Scar. Essa teoria ele chama como a teoria do Enneateuco. Olha, Enneateuco. Até agora nós estávamos falando de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele fala para nós de uma coisa chamada Enneateuco, os nove livros da Sagrada Escritura. Até eu vou pedir para vocês ir lá quem tiver com a Sagrada Escritura, ir lá no índice da Sagrada Escritura e acompanhar comigo. Então, o que ele fala? Que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele fala o quê? Que aquilo foi a aliança. Então, aquilo foi a aliança. Então, qual foi essa aliança que Deus fez com o homem? Olha, vocês vão adorar o único Deus, somente a mim, como nós vimos no livro do Deuteronômio, esse dado tão importante. Eu sou um Deus ciumento. E eu vou dar para vocês uma terra que corre leite e mel. Uma terra doce, uma terra fértil, uma terra produtiva. Essa terra já era habitada. E é isso que nós vamos ver no livro de Josué. Essa terra já é dada. Porém, Deus vai entregar essa terra na mão dos hebreus. Então, os 5 primeiros livros nós chamamos de a promessa. É a promessa que Deus faz para o povo e o povo que faz a promessa de cumprir justamente essa aliança. Então, como eu falei, repetindo, vocês adoram o único Deus e eu dou uma terra que corre leite e mel. Então, essa é a aliança que está sendo feita entre Deus e o povo hebreu. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? O povo hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado do rio. Então, nós temos no Gênesis aquela narração justamente de Abraão vindo do outro lado do rio, né? Deus muda o nome de Abrão, né? Para Abraão, Deus, né? Abraão quer dizer pai de multidões, pai de muitos, né? Então, Deus promete para Abraão que ele vai ser pai de muitos. Esse povo vai prosperar, esse povo vai ter uma terra, que é muito importante esse dado, gente, porque inclusive um dado, Sagrada Escritura, que a gente vê no livro de Reis, né, na vinha de Moabe, aquela questão, a terra é dada por Deus, então a terra não se vende. A terra é propriedade de Deus. A terra é divina. Então agora em Josué e Juízes, nós vamos ver justamente Deus entregando essa terra para esse povo, a conquista dessa terra. Então o que nós vamos ver em Josué e Juízes? A realização da promessa. Olha que dado importante que eu estou trazendo hoje para vocês. A realização dessa promessa
Então nós vimos, dentro do Pentateuco, a promessa em si. Como vai se dar a promessa, como é essa aliança, e a gente vê, vamos dizer assim, vou usar, né, uma coisa bem trazendo para nós, né? Vou usar agora para vocês um jeito bem simples de entender. Então, no livro do Pentateuco, a gente vê esse alinhamento, vamos dizer assim, da promessa. O que Deus espera do povo e o que o povo espera de Deus. Então, a gente vê no Pentateuco o alinhamento, a realização. No livro de Josué e de Juízes, nós vamos ver essa realização efetiva da promessa. É Deus cumprindo aquilo que ele prometeu. Deus sempre vai cumprir aquilo que ele promete. E o que Deus prometeu? A terra. Então a gente vê Deus cumprindo a sua promessa. Tá, gente? Tá dando para entender? Gostaria que vocês colocassem nos comentários aí, se vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio, esse Enneateuco. Então, aí nós já estamos falando de 7 livros. Nós já falamos do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. Que está agora em Josué e Juízes a realização. Então, é a realização da promessa. É o povo chegando nessa terra. Essa terra tão esperada, essa terra tão desejada. E aí, gente, nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Só que no cano judaico, não existe 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Existe o livro de Samuel e o livro de Reis. Por isso que ele fala, esses dois teólogos vão falar justamente do Enneateuco. Eles não colocam 1º e 2º Samuel. Samuel é uma obra só, Reis é uma obra só. Nós que no nosso cano dividimos, até por uma questão ficar mais fácil o entendimento, tudo está dividido. Mas então, e o que vai acontecer em Samuel? E o que vai acontecer em Reis? Justamente, obrigado, Fabiana. A Fabiana está nos falando que ela está entendendo. Justamente o quê? A queda ou a derrocada dessa promessa. É quebrada a promessa. E por que essa promessa é quebrada? Porque o povo judeu, o povo hebreu, começa a adorar outros deuses. E a adorar outros deuses, o que eles fazem? Eles quebram a promessa. Então, o que tanto Zenger coloca como Jean-Louis Scar, 2 grandes teólogos, vão colocar o Enneateuco nessa perspectiva. A promessa em si, a realização da promessa e a quebra dessa promessa. E onde vai culminar a quebra dessa promessa? Justamente no exílio da Babilônia. Quando o povo perde essa terra, e vão ser exilados. Justamente no final do livro do 2º Reis, se a gente pegar o final do livro do 2º Reis, nós vamos estudar isso, tá, gente? Com todas suas particularidades, nós vamos aprofundar um pouco nisso. Mas, se a gente pegar o final do livro de Reis, lá a gente vai ver o quê? O povo indo para o exílio da Babilônia. O povo sendo exilado na Babilônia. E isso é uma coisa que marca muito esse povo. Eles perdem justamente a terra. A terra que foi promessa de Deus, que foi essa aliança, eles estão perdendo essa terra. E por que eles estão perdendo essa terra? Justamente porque eles viram as costas para o Deus único e começam a adorar os outros deuses. Começam a adorar os deuses pagãos, principalmente Baal. Tá? A gente vai ver essa questão, estudar esses deuses. Então, essa é a teoria que eu quero que vocês entendam. Que vocês entenderem essa teoria, vocês conseguem entender o Antigo Testamento. Vocês conseguem entender a caminhada desse povo. Então, esses 2 teólogos, Zenger e Jean-Louis Scar, vai colocar justamente isso. O Enneateuco. Então, o que é o Enneateuco? Quando eu falar para vocês a questão do Enneateuco, vai colocar a promessa, a aliança, aquela promessa, a realização da promessa e a quebra dessa aliança. O povo virando as costas
para Deus. E é tão importante, gente, isso, e o exílio da Babilônia marca tanto o povo, que eu já falei para vocês que a nossa Sagrada Escritura tem 73 livros, em 72 é Deus que fala conosco, e tem um livro que é nós que falamos com Deus, que é a nossa oração. E justamente nesse livro dos Salmos, tem um salmo, Salmo 137, gente. Esse salmo, ele vai demonstrar bem esse período. Ele vai demonstrar bem o que está acontecendo com esse povo na Babilônia. E eu vou ler esse salmo agora, explicar esse salmo, que eu acho que vai nos ajudar a compreender esse período. O Salmo 137, ele nos fala: à beira dos canais da Babilônia. Então, esse salmo, a pessoa que está rezando, o autor desse salmo, ele já nos fala onde ele está. Ele está no exílio. Então, é um salmo do período do exílio. Tá? O exílio na Babilônia durou mais de uma geração. Nós sentamos e choramos, com saudades de Sião. Gente, o que é Sião quando nós falamos de Sião? É importante eu explicar para vocês o que é Sião. Sião era o monte, a colina onde estava construído o templo de Jerusalém. Monte Sião. Quando nós estávamos estudando Deuteronômio, eu passei para vocês um dado muito importante. O povo do Antigo Testamento, até no Novo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, para eles a montanha, quanto mais alto o monte, acontecia porque o monte era o lugar de manifestação de Deus. Você estava no monte, você estava na montanha, você estava mais perto de Deus. E isso nós temos algumas passagens no Antigo Testamento que vai muito bem elucidar para nós, e no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, só para a gente ilustrar isso, as bem-aventuranças em Mateus se dá na onde? No monte. A transfiguração de Jesus se dá na onde? No monte. Então o monte era o lugar que você estava mais perto de Deus, era o lugar de manifestação de Deus. Tá? Então, o Monte Sião era com saudade de Sião, então ele está com saudade de onde? Do Monte Sagrado de Jerusalém, ele está com saudade de Jerusalém. Nos salgueiros que ali estavam, pendurarmos nossas harpas. Gente, eles estão exilados na Babilônia com saudade de Sião, então eles estão chorando e penduraram a harpa. Por que eles penduraram a harpa? Quem está exilado? Quem está exilado? Tem vontade de cantar? Tem vontade de tocar instrumentos? Não. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. O que é cantar-nos um canto de Sião? Eram os salmos que eram cantados durante as cerimônias no templo. O povo hebreu é um povo muito festeiro. Os salmos devem ser cantados. E isso é uma coisa que está na nossa liturgia. O nosso salmo é cantado. A nossa liturgia, gente, a nossa Santa Missa, ela é semita. Ela é totalmente semita. Por quê? Ali nós temos as orações, nós temos os salmos, assim como acontecia no templo, e nós temos também o sacrifício, que é o próprio sacrifício, não, o próprio Cristo. Inclusive, quando nós falamos em fazer isto, o presidente da celebração, fazer isto em memória de mim, o que representa essa memória, gente? Eu até já comentei isso com vocês. Não é uma saudade, não é a gente uma lembrança daquele momento, não. Em memória, é que nós estamos vivendo aquele momento. Ali é o próprio Cristo que está presente. Nós estamos participando daquele banquete. Por isso que nós não falamos, nós assistimos à missa. Não, nós participamos da Santa Missa. Nós somos concelebrantes, porque nós estamos ali participando do grande banquete.
Nós estamos fazendo memória àquele momento. E é no quê? Na eterna aliança. Então essa aliança que foi quebrada várias vezes por esse povo, Jesus veio e nos trouxe essa aliança, que é a eterna aliança em Jesus Cristo. Ele é o grande sacrifício, o autor dessa aliança. E aí nós continuamos, gente. Como poderíamos cantar um canto ao Senhor numa terra estrangeira? Gente, não esqueçam que a terra estrangeira era considerada uma terra impura. Eles não podiam habitar terra estrangeira. Então, como eles poderiam cantar no exílio os cantos de Sião, cantar os salmos? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me segue a mão direita, que me seque a mão direita. A mão direita, gente, o que representa a mão direita? A mão direita é a mão da ação. Isso, revivemos aquele momento que está dizendo a Fabiana. Isso mesmo, Fabiana. Nós estamos participando daquela ceia derradeira. Que me segue a mão direita, que me seque a mão direita. O que é a mão direita? A mão direita é a mão da ação. Nós estamos... Que eu não tenha mais ação. Que me colhe a língua para dar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não me eleve a Jerusalém, ao topo da minha alegria. Então o que ele sente falta? De Jerusalém. E o que tem em Jerusalém? O grande templo. O Senhor relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando dizia, arrasai, arrasai até os alicerces. Ó devastadora filha de Babel. Babel, quando a gente fala Babel na Sagrada Escritura, gente, a gente está falando de Babilônia. A Babilônia, o exílio da Babilônia é uma coisa que marcou muito o povo hebreu no Antigo Testamento, e tudo, quando a gente vai fazendo a exegese, a gente vai ver que depois desses livros que eu falei para vocês do Zenateuco, tudo que vai se desenrolar está ligado a esse momento, ao exílio da Babilônia, ao retorno do exílio. Então tudo vai ter, se vocês entenderem bem essa coisa que eu falei para vocês do Zenateuco, vocês conseguem entender a Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento. Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Olha só, pessoal. Olha que dado. O que o salmista está pedindo? Que volte a eles todo o mal que eles nos fizeram. Olha como estava o coração. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. Olha, gente, como estava o coração do salmista, daquele que escreveu esse salmo, aquilo que eles estavam vivendo. Inclusive, esse salmo nós chamamos de salmo imprecatório, salmo de maldição. Porque vê bem o que ele está falando. Que morra as crianças, que morra as pessoas da Babilônia. Porque ali eles são exilados, eles são escravos. Então, justamente, o que nós vamos estudar a partir de agora é a chegada nessa terra prometida e até ao que ponto eles vão perder essa terra no exílio. Então, dentro dessa teoria do Zenateuco, ela termina justamente com o quê? Com a derrocada do projeto. Com a derrocada desse projeto, tá? Então agora nós vamos começar o livro de Josué. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, inclusive depois eu até tem um livro que trata sobre isso, os nomes de Deus. Interessante esse livro. Gente, o que nós temos que entender agora, porque a gente vai ler o livro de Josué, e aí fica parecendo assim, mas eu não gosto do Antigo Testamento, porque, o Deus que mandava matar, Deus que... Não, gente. É o Deus misericordioso do Novo Testamento, é esse Deus que é Pai. É o mesmo Deus. O que nós temos que entender é essa relação desse povo com o seu Deus. E a nossa relação com o nosso Deus. É o mesmo Deus, mas o que muda é a nossa relação. Deus não muda, Deus é imutável. O que muda é a nossa relação. Então, até agora, nós vimos no Pentateuco o quê? O Deus da família, da descendência. Um Deus que ele está presente na história, um Deus que age na história, e um Deus
dos patriarcas. Então a gente viu muito no Antigo Testamento o quê? Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que quer dizer isso? O Deus da descendência, o Deus desse povo. Só que agora, gente, essa relação vai ter uma mudança. Deus agora vai ser tratado de Senhor dos Exércitos. Por que Deus vai ser tratado agora por esse povo e vai ser chamado agora, dentro do contexto do livro de Josué, de Senhor dos Exércitos? Por quê? Essa terra prometida, essa terra que eles estão chegando, essa terra é habitada. E é habitada por quem? Por povos pagãos, que tem vários deuses. Esse povo que está em volta ali, gente, que está habitando essa terra, tem vários deuses. Então, a partir de agora, nós vamos ter o quê? Quem vai guerrear? Quem vai me entregar a terra? É o próprio Deus. Então, a partir de agora, eu tenho que demonstrar que o meu Deus é superior a esses deuses. Então, na verdade, a guerra é entre deuses. É o meu Deus que está me dando a terra. A terra é do meu Deus. Ele está me dando aquela terra. Ele está me dando a terra que ele prometeu. Então, a partir de agora, ele é o Senhor dos Exércitos. Mas por que ele é o Senhor dos Exércitos? Por que ele vai ser chamado assim? Porque é ele que comanda. É ele que está à frente do exército. Nós vamos ver que quando o povo está em aliança com Deus, eles vão vencer na guerra. A partir do momento que eles fazem alguma coisa que trai essa aliança, veja bem, a aliança sempre é traída pelo homem, nunca por Deus. Eles fazem alguma coisa que trai essa aliança, e nós vamos ver logo aqui no começo do livro de Josué. Nós vamos... Eles vão ter batalha. Deu para entender, gente, até agora? Gostaria muito que vocês escrevessem, se vocês estão entendendo, porque eu sei que é muita informação. Eu estou passando para vocês realmente dados muito ricos da exegese, gente. E a gente precisa entender isso. Vocês estão entendendo, estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, o raciocínio do Enneateuco, o raciocínio do exílio da Babilônia, a derrocada que se termina com o exílio. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então tá ótimo. Vamos continuar. Gente, então eles entram na terra prometida. E obrigado, Guilmar. Guilmar está entendendo. E eles entram na terra prometida justamente depois da morte de Moisés. Lembra que nós vimos no final do Deuteronômio os 4 grandes discursos de Moisés, e Moisés não entram na terra prometida. Obrigado, Fabiana. Eles ficam 30 dias de luto, né? O luto por Moisés dura 30 dias. Inclusive, eu expliquei para vocês que a gente, inclusive, também, os 30 dias de luto que a gente pede para celebrar a missa de 30 dias pelos nossos falecidos, tem a ver com essa passagem da Sagrada Escritura, né? A gente celebra a missa de 7º dia, que 7º dia, o tempo da criação, né? Um dia sagrado, 7º dia sagrado, a criação. Depois 30 dias foi o tempo que durou o luto de Moisés, e depois 1 ano, porque para nós se completa um ciclo. Um ciclo se completa da natureza, se completa com 1 ano. Então por isso que a gente celebra a missa de 7º dia, 30 dias e 1 ano pelos nossos falecidos. Tá bom? Então, gente, eles entram nessa terra prometida, né? E aí, ao entrar nessa terra prometida, eu não vou ler todo o livro com vocês, mas nós vamos lá já para o capítulo 2 do livro, que eu já vou explicar para vocês. Então, no capítulo 1, só uma pequena observação, gente, que eu gostaria que vocês marcassem na Sagrada Escritura de vocês.
Tão somente se de fato firme e corajoso para ter cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Então, gente, aqui já vai falar da fidelidade. Eles só vão ter a terra, se eles forem fiel a Deus. Então, no capítulo 1, no versículo 7, já vai falar da fidelidade. Olha que dado importante, a fidelidade. Vocês só vão conseguir caminhar ou ter essa terra se vocês tiverem fidelidade. E aí, gente, eles chegam nessa terra e se deparam com o primeiro povo que está habitando essa terra. Qual que é o primeiro povo que já está habitando essa terra? São justamente aqueles que estão em Jericó. Inclusive hoje, né, na nossa igreja aí, não vou entrar no mérito, né? Tem, né, as celebrações aí que o pessoal faz, o cerco de Jericó. Então, para quem não sabe, para quem nunca entendeu o que é esse cerco de Jericó, nós vamos entender agora, tá? Então, no capítulo 2:1 tá assim: Josué, filho de Num, Josué se torna o grande líder no lugar de Moisés, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: ide examinar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E é interessante, se a gente for lá na genealogia de Jesus em Mateus, tem lá Raabe. Em Mateus 1:5, se vocês for lá em Mateus 1:5, vai estar lá Raabe. E quem é a Raabe? É a prostituta de Jericó. Então ela é estrangeira e prostituta. Mas só que nós vamos ver que ela vai ser acolhida e vai fazer parte dessa família dos hebreus. E vai estar na genealogia de Jesus. E hospedaram-se ali. Anunciou ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e o escondera. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde era. E havendo de fechar essa porta da cidade à noite, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fez subir ao terraço e esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terreno. E o homem saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão. O que é esses vales do Jordão? Saíram justamente uma parte rasa do Jordão. A Guilmar está fazendo um comentário. O que me chamou muita atenção na leitura dos livros do Antigo Testamento é a quantidade de guerras e mortes. Justamente a gente tem que entender, Guilmar, o contexto. Era o contexto daquele povo. Era o contexto deles. A narração é o contexto do que estava acontecendo naquele momento. E agora, no livro de José, a gente vai entender justamente isso. Por que das guerras, por que das mortes. E fechou-se a porta após a saída dos que o perseguiam. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao telhado e disse: sei que o senhor... Olha que dado importante, gente. Olha que dado importante. Sei que o Senhor, vosso Deus, vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar do jugo diante de vós, quando saístes do Egito. Então é um rei, ela está falando aqui de um Deus que age, de um Deus poderoso, de um Deus que caminha. Então, já tinha chegado lá em Jericó a notícia de um povo que estava chegando e que tinha um grande Deus. Porque temos ouvido que como o Senhor secou as águas do mar dos juncos, né, que em muitos casos, né, nós lemos como o mar, Moisés abriu as águas do mar. Quando saíste do Egito, que fizeste os 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, o Seom e a Og, que destruíste totalmente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo em ninguém. Gente, a palavra ânimo, o que vem ânimo? É a alma. O que é você estar sem ânimo? É você estar sem alma. O que nos move?
a alma. Você está desalmado, você está desanimado. Então, ao ouvir a força desse Deus, eles ficaram desanimados, eles ficaram sem alma. E não restou mais ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus, tanto em cima nos céus como embaixo na terra. O que ela está falando, gente? Justamente de um Deus poderoso, de um Deus muito poderoso. Agora, pois, jurai-me por Senhor Deus, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e dareis um sinal verdadeiro, de que preservarei a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, de todos que lhe pertencem, e de que todos nos livrareis da morte. O que ela está pedindo aqui? Boa noite, Toninho, seja bem-vindo. O que ela está pedindo aqui? Justamente, Raabe está pedindo, olha, eu estou protegendo vocês, o Deus de Israel, ele é muito mais poderoso que os deuses de Jericó. Eu sei que ele vai dar essa terra para vocês. Mas, por favor, eu estou fazendo isso que eu quero que vocês preservem a mim e a minha família. Então, ela está dando um testemunho de fé aqui, gente. Ela está já reconhecendo o Deus de Israel como o Deus verdadeiro, o grande Deus. Então, ela já está dando aqui um testemunho de Deus. E os homens disseram, a nossa vida responderá pela vossa, e se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela o fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes, ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que volte aqueles que vos perseguem, e depois seguir o caminho. Disseram os homens, estaremos livres dos julgamentos que nos fizeste prestar. Se a nossa chegada à terra não atares esse cordão, de fio escarlate a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunir contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver comigo na casa cairá sobre nossas cabeças, estaremos livres do juramento que vocês prestar. Ela respondeu, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias. Dado importante aqui, os 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que procuraram por todo o caminho e não encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão, e vieram a Jerusalém. E vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhe havia acontecido. Disseram a Josué, realmente o Senhor nos dá toda essa terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Então, gente, aqui nós já temos o quê? O início da realização dessa promessa. A terra de Jericó já está sendo entregue ao povo hebreu. E tem, para a gente não ficar lendo, tá, gente? Não ficar lendo muita coisa. Então eles vão a Jericó. E eles tomam a cidade. Como? Eles fazem o cerco em volta de Jericó, porque Jericó tinha uma muralha muito grande. E essa muralha era intransponível. Eles não tinham armamento, eles não tinham carro de guerra, eles não tinham como... E aí o que Deus fala? O que Deus ordena? Que eles começam a dar volta por 7 dias em volta dessa muralha e tocar o shofar. O que é o shofar, gente? O shofar é aquele chifre de carneiro que até hoje, na festa das tendas, eles tocam o shofar. Então eles começaram a tocar o shofar até que as muralhas caem. Então é por isso que
Vocês veem muitas paróquias, sempre tem, fazem, né? Alguns padres fazem o círculo de Jericó, e aí fala as muralhas vão cair. Então tá ligado a essa passagem. Tá ligado a essa passagem da Sagrada Escritura. O poder de Deus em derrubar as muralhas, que para nós se torna intransponível, nós não conseguimos ultrapassar essa, mas para Deus nada é impossível. Aí, justamente, respondendo o que a Guiomar colocou, né, que chama a atenção às guerras, eu gostaria que nós fôssemos lá no capítulo 6 de Josué, no versículo 17. A cidade é entregue ao anátema. O que é anátema, gente? O que é essa palavra anátema que a gente vê na Sagrada Escritura? Anátema é tudo que é entregue ou consagrado aos ídolos. Então, por que são tudo passado a fio de espada, tudo é destruído? Porque as pessoas, aquele povo, eles eram consagrados aos deuses. Então, eles eram consagrados aos outros deuses. Então, eles eram anátemas. Então, essa questão de passar tudo a fio de espada, tudo ser destruído. Não esqueçam que nós estudamos no livro do Pentateuco a questão dos santos. Seja santo, seja separado, não adorai outros deuses. Então, isso está ligado justamente a esses anátemas. A adoração a outros deuses, gente. Então, eles não poderiam aceitar isso. E isso é uma coisa que perpassa a Sagrada Escritura, porque, inclusive, de terça-feira, a gente tem um grupo de estudo, e nós estamos estudando a carta de São Paulo aos Coríntios, e ontem eu estava justamente explicando para eles a questão das carnes imoladas aos ídolos, que essas carnes não poderiam ser consumidas. Na comunidade de Corinto, as carnes dos açougues que eram vendidas, elas já eram imoladas aos ídolos, elas já eram oferecidas aos ídolos pagãos. Então não poderia comer essa carne, que essa carne é um anátema. Então, voltando lá no capítulo 6, no versículo 17, a cidade será consagrada como anátema ao Senhor, e com tudo que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça. Por isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e traria sobre eles de graça. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, entrarão no tesouro do Senhor. O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas. Quando o povo e a muralha ruiu, o povo subiu a cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então consagraram a anátema tudo que havia na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas, jumentos, passados aos fios da espada. Vocês conseguiram, gente? Conseguem entender essa? Então isso, a Silvana está falando, no Antigo Testamento, o que chama atenção também é a obediência, o temor de Deus. Sim, o temor de Deus aqui é a obediência, tá, Silvana? É justamente o que? Obedecer essa aliança. É obedecer plenamente a aliança com Deus. E vocês entenderam, gente, a questão do anátema, a questão cultural. Eu não poderia trazer para o meu acampamento, para o meio do meu povo, aquilo que era para outros deuses. Então eu quero que vocês entendam que a relação aqui era de deuses. Porque senão fica a impressão que o nosso Deus está mandando matar, passar fio de espada. Então era uma relação que eles entendiam como uma relação de deuses, dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Era o contexto que eles viviam. Como eu falei e repito,
A gente, ao ler a Sagrada Escritura, nós temos o texto, o contexto e o pretexto. Nós temos que ler o texto e entender o contexto. Isso é o que se passava naquele contexto, no meio daquele povo. Era a relação deles. Talvez era questão cultural. Talvez muito das coisas, gente, que nós fazemos hoje, dentro do nosso culto, dentro da nossa adoração a Deus, pode ser que daqui 1000 anos, 2000 anos, as pessoas vejam e falam, nossa, mas para que eles faziam aquilo? Mas para que era aquilo? Então, também fique chocado com a nossa relação. Mas nós fazemos dentro de uma relação que é do nosso contexto cultural. Estou me fazendo entender? Eu sei que às vezes a princípio pode ser complicado esse texto, mas se a gente entender que é uma relação de deuses, a gente consegue, uma relação cultural dentro do contexto, a gente consegue entender a Sagrada Escritura e ver que o autor sagrado, está simplesmente respeitando o quê? A cultura. E aí, gente, continuando, Josué disse aos 2 homens que haviam inspecionado a terra: entrei na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens espião e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Tá? Queimaram a cidade e tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro e objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Mas Raabe a meretriz, como a casa de seu pai e de todos os que lhe pertencia, Josué o salvou com vida. E ela habitou no meio de Israel. Então, gente, eu expliquei para vocês, não sei se vocês estão lembrando, como que era a divisão, né, dentro da comunidade judaica. Esse povo, eles se reuniam em famílias, tá? Eles se reuniam em famílias. E se reunindo em famílias, tinha um ancião, a anciã, e todos habitavam essa família. Então Raabe foi acolhida dentro dessa família. Ela foi acolhida como uma hebreia, como parte do povo hebreu. Tanto é que falei para vocês que Mateus 1,5 está lá ela, na genealogia de Jesus. Ela passou a fazer parte dessa comunidade. E se ela está na genealogia de Jesus, quer dizer, ela casou com um hebreu, ela se tornou uma mulher hebreia. Se a gente pegar aqui no livro dos Números, no primeiro capítulo dos Números, no livro dos Números, que fala lá dos recenseamento, no capítulo 1, versículo 2, ele ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. Fazer o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo os clãs, segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens. Então, gente, ela começou a fazer parte dessa casa. Ela começou a fazer parte dessa família. E aí, gente, o que vai nos falar o capítulo 7? Olha que interessante o capítulo 7 vai nos falar. Nós vimos aqui que o capítulo 6, nós vimos a grande vitória sobre Jericó. Eles tocam o shofar de acordo com aquilo que Deus tinha mandado. Eles dão as 7 voltas em 7 dias em torno das muralhas. As ruínas de Jericó, aquilo que parecia uma grande muralha que ninguém poderia destruir, simplesmente ela é destruída com o tocar do shofar. Uma coisa interessante também que eu tenho que explicar para vocês, pro povo do Antigo Testamento, o shofar, o chifre, representa poder. Inclusive na mesa, no altar do sacrifício, tem nas 4 pontas, se vocês pegarem como é explicado no livro do Levítico, nas 4 pontas tem o chifre.
O chifre representa poder, tá? Então o chofar, você tocar o chofar, você tocar aquele chifre de carneiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, representa o poder de Deus, tá? Inclusive o sacerdote, quando ele ia, porque, como eu falei para vocês, gente, muito do nosso rito é semítico, né? Quando o sacerdote, ele vem no Líbano para incensar o altar, ele levantava nos cantos o tulíbulo justamente onde tinha o chifre, onde tinha o poder, onde representava o poder. E, inclusive, essa questão de incensar até hoje, tá? Vem da tradição semita. Se vocês pegarem lá no livro do Levítico, no primeiro capítulo, tá falando lá do incenso. Tá? E aí, gente, nós vamos, no capítulo 7, nós vamos falar justamente do que? O povo vai para uma outra batalha, né? Mas eles perdem essa batalha. Eles perdem essa batalha. Mas por que eles perdem essa batalha? Justamente porque um dos componentes da tribo de Israel, de uma das 12 tribos, ele ficou com um dos itens que era considerado anátema. Ele trouxe para dentro do acampamento de Israel uma coisa que pertencia aos deuses pagãos. Então ele torna o acampamento impuro. Ao tornar um acampamento impuro, ele se afasta, Deus se afasta do acampamento. E nós vamos ver, eu vou ler para vocês justamente no capítulo 7. Olha o que está no capítulo 7, no versículo 10. Gente, depois eu gostaria que vocês lessem todo o livro de Josué, até aqui o que nós lemos, capítulo 7. Qualquer dúvida, semana que vem, coloca as dúvidas ou mande no chat para nós que nós vamos responder, tá? O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. O rompimento da aliança. Não vou falar o primeiro porque já teve outros casos, mas um dos rompimentos da aliança. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou, e também o dissimulou e ainda o colocou entre as suas bagagens. Por isso, os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos. Gente, eles não poderiam resistir porque era uma luta de deuses. Se o Deus de Israel não estava com eles, eles iam perder. Simples. E voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátemas. Olha o que eles se tornaram, anátemas. O que é anátemas? Sacrifício aos deuses pagãos. Se não fizeste desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti. Israel, não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Por vós vos apresentareis amanhã cedo por tribo, e a tribo que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará por cãs, e o cã que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará por família. Então, gente, tinha a tribo, tinha o clã e aquilo que eu expliquei para vocês, as famílias. E a família que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará homem por homem. Enfim, aquele que for designado pela sorte, naquilo que se refere ao anátema, será queimado, ele e tudo que lhe pertence, por haver transgredido o quê? A aliança com o Senhor e haver cometido uma infâmia em Israel. Estão entendendo, gente, a questão do anátema? Por que era tudo destruído? Porque era oferecido aos deuses pagãos. Josué levantou-se bem cedo e mandou Israel se aproximar por tribo, e a tribo de Judá foi designada pela sorte. Mandou então aproximar os clãs de Judá, e o clã de Zaré foi designado pela sorte. Fez-se a chegar o clã de Zaré por famílias,
e Zabdi foi designada pela sorte. Josué fez aproximar a família de Zabdi, homem por homem. E Acá, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, foi designado pela sorte. Vocês veem, gente, a tribo de Judá aqui, qual é a tribo de Jesus? É a tribo de Judá. Josué então disse a Acá: meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declare-me o que fizeste, nada me ocultes. Acá respondeu a Josué: verdadeiramente fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo Sanaar. Gente, Sanaar era uma região da Alta Mesopotâmia. Então o que ele viu? Um manto e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está debaixo. Josué enviou mensageiros que correram até a tenda, e realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo no meio da tenda e trouxeram a Josué, a todos os israelitas, e o depositaram diante do Senhor. Então Josué tomou Acá, filho de Zaré, o fez subir ao vale de Acor com a prata, o manto, a barra de ouro, com seus filhos, filha, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda, enfim, tudo que lhe pertencia. Todo Israel acompanhava. Disse Josué: por que trouxeste desgraça entre nós? Que o Senhor nesse dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou e os queimou e os cobriu de pedra. E levantaram sobre ele um grande monte de pedra que existe até hoje. Aplacou então ao Senhor de sua ardente ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome de Vale de Acor, até hoje. Então, gente, vocês conseguiram entender no livro de Josué como se deu a conquista da terra? Essa terra, ela não era vazia. Porque às vezes a gente pode falar, a gente escuta na promessa, na aliança, Deus falar: eu vou dar a terra a vocês que corre leite e mel. Então, às vezes dá a impressão que essa terra era vazia. Não, essa terra não era vazia, essa terra era habitada. Só que Deus conquista essa terra e dá a esse povo. Então, esse povo está tomando posse da terra. E aí eu expliquei para vocês como se davam as batalhas e o que é muito importante, gente, os anátemas, como se davam os anátemas, tá? Então, gente, aí nós temos depois o capítulo 8, né? Nós vamos dar nós já estamos em cima da hora, né? Vamos dar uma parada aqui. Semana que vem a gente vai continuar estudando um pouco mais de Josué. Vamos ver mais um pouco vamos ver Juízes e vamos caminhando, tá, gente? Com livros históricos. Se vocês puderem já estudando, lendo. Às vezes a gente fica preocupado, né? Em adquirir livros para ficar lendo. Mas primeiro, antes de adquirir livros, que é muito bom, vamos primeiro ler. Dentro da nossa Sagrada Escritura, antes dos livros, tem o quê? Tem a introdução, tem uma explicação dos livros. Lê essa explicação que está na Sagrada Escritura. A Pastoral tem, a Bíblia de Jerusalém tem, outras Bíblias tem. Lê a explicação para vocês poderem entender os livros. E repito, o que vocês tiverem de dúvidas, o que não ficou bem, pode mandar a pergunta pelo chat. Ou se quiser mandar pelo meu celular, eu já passei o número para vocês aí, quiser mandar pelo zap, pode mandar, tá bom, gente? Na medida do possível, vou responder para vocês com o maior carinho, tá? Fique com Deus, e semana que vem, com a graça de Deus, estaremos reunidos novamente para estudar o livro de Josué. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Se vocês puderem divulgar esse nosso encontro, essa nossa formação, divulgue, convide mais pessoas para vir com a gente, né? Tem o grupo que eu falei para vocês também de terça-feira. Se vocês quiserem participar, nós estamos estudando a Carta de São Paulo, as Cartas Paulinas. Venham também participar com a gente, que é online, é pelo Google Meet. Venham participar com a gente, que vai ser um prazer ter vocês com a gente. Então convide mais gente, espero que vocês estejam gostando. E semana que vem, com a graça de Deus, estaremos todos juntos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja
e que semana que vem estejamos reunidos como estamos reunidos hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, tá? Até a próxima semana com a graça de Deus.